fazemos coisas grandes. E eu desde o começo eu vou repetir muito aqui. Este ano é mais do que especial. É o ano nosso cinquentenário. Dia 2, no penúltimo mês do ano, novembro, nós vamos completar 50 anos de fundação. E antes da fundação tem uma história envolvendo Guará, a escola do Guará, a casa do irmão lá, etc, etc. Vocês vão ver isso aqui muito de novo, tá bom? Você pode ficar em pé, abrir a Bíblia comigo em 3 versículos. Mateus capítulo 13, os versos 31 ao 33. Mateus 13. 31 a 33. A parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus campos. 33. Disse-lhe outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que a mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Obrigado, Pai, pela Bíblia, em nossa própria língua, palavra do Senhor que chegou até nós. Que nesse ano, Pai, haja uma renovação em nossa alma em relação, Pai, às Escrituras Sagradas. No sentido, Pai, de ler, estudar, guardá-lo no nosso coração para não pecarmos contra Ti e também anunciá-lo. Que a Tua palavra, Pai, tenha um lugar ainda mais singular em nossas vidas individuais, família e na Tua igreja e na missão da igreja, em nome de Jesus, amém. Assente, irmãos. Bem, estou com um propósito, espero que Deus me dê graça, para pregar uma série de mensagens, todas elas voltadas para as parábolas de Jesus. As parábolas do reino de Deus, grão de mostarda e fermento. Essas 2 parábolas foram pronunciadas por Jesus no início do seu ministério. Estava bem no começo. E ele então pronuncia essas 2 parábolas, e elas têm lições para nós valiosas e também contemporâneas. A parábola do grão de mostarda diz respeito à expansão do reino de Deus por todo o mundo. A do fermento trata do poder transformador do reino de Deus na vida das pessoas que o recebem. Como nós sabemos, o reino de Deus chegou, expandiu através de Jesus e continuou avançando por meio de seus discípulos em todas as épocas e ordenadamente. O reino de Deus nos obriga a entendermos que o reino dele precisa avançar através de mim, de você, individualmente e também coletivamente através da igreja. O reino de Deus segue avançando. Em alguns lugares parece que ele está lento, em outros parece que é imperceptível, mas a qualquer momento pode acontecer uma explosão gerada pelo Espírito Santo e a obra toma visibilidade e um alcance tremendo. A plenitude do reino de Deus só se dará quando Jesus voltar pela segunda vez e então implantar o reino milenário em toda a terra. Primeiro, a parábola do grão de mostarda. A menor de todas as sementes, Jesus aqui diz. Na verdade, não era a menor semente do mundo, mas era a menor semente da Palestina. E como ele estava falando para os judeus, aqui nesse contexto, então ele usou a expressão a
menor semente. Era uma planta que podia chegar até 4 metros de altura e crescia tanto que aves construíam ninhos nessa hortaliça que crescia até 4 metros. O ministério de Jesus começou pequeno. Nazaré, local que ele passou em torno de quase 30 anos, uma cidade que pelos próprios judeus era desprezada, e lá então, num local tão pequeno, ele nasceu numa família muito pobre, e lá nesse contexto de coisas e etc. pequenos, o Senhor então, dali, ele partiu para fazer uma obra que tem crescido extraordinariamente também nos nossos dias. Portanto, Jesus começou pequeno, como um grão de mostarda, mas ele não desistiu, à medida que avançava no alvo que Deus estabeleceu para ele. Jesus tinha clareza absoluta, isso está nos Evangelhos, que ele entendia qual era o propósito de Deus para a vida dele, no sentido amplo, mas também no sentido bem particular. E era para ele o que? Era um farol. E ele enfrentava lutas daqui. Ele enfrentou lutas na sua própria família. No começo, os irmãos dele estavam como que dizendo: ah, se você pensa que é alguém, então vá lá para Jerusalém e apareça. Mais tarde, eles se converteram pelo que nós entendemos. Você tem certeza absoluta dos propósitos de Deus para a tua vida? A sua vida gravita, ela se movimenta na alegria e na dor, nas perdas e nas conquistas. Quando temos aplausos e pedras são jogadas a nós continuamos nessa meta. Jesus não desviava dessa meta, que era o que? Fazer a vontade do seu Pai, custe o que custar, mas ele sabia que o Pai estaria com ele, assim como também o Pai, o Filho, o Espírito Santo estão conosco para cumprir aquilo que é propósito de Deus na nossa vida. Até porque nós só temos uma vida para cumprir. Depois vamos usufruir. É nessa vida chamada hoje que nós somos chamados pela palavra, e as palavras trabalham muito nesse sentido, para nos mostrar que é preciso se empregar, se lançar para esse propósito que Deus tem para cada um de nós. Mas ele não desistiu. À medida que avançava no alvo que Deus Pai estabeleceu para ele, pregava o Evangelho, curava enfermos, libertava endemoniados, em suma, vidas eram transformadas poderosamente através dele. Irmãos, não tem alegria maior, penso eu, do que ver Deus nos usando para transformar vidas. E nós falamos vidas aqui em duas perspectivas: vidas completamente perdidas, devastadas pelo pecado, pelo mal e etc., mas também transformar a vida no sentido de pessoas crentes que passam por fases difíceis. O reino de Deus, em 3 anos, cresceu tanto através de Jesus, que alcançou todas as regiões de Israel e outras partes além das fronteiras da nação. Hoje somos milhões de cristãos em todo o mundo, e o marco zero começou lá. O marco zero partiu da pequena Nazaré, e de lá alcançou a Palestina e tem alcançado as nações. Repito, hoje, de fato, são milhões
milhões de servos de Deus espalhados pelo mundo. Muitas vezes pessoas olham para o trabalho do servo de Deus e dizem: isto não vai dar em nada. Olha aquilo ali, tão pequeno, aquilo não sai do lugar, aquilo não frutifica. Já passou um ano, já passaram 5 anos, e ele está tentando, mas eu quero lembrar os irmãos que essa obra não é nossa. Eu quero citar um texto importante, que está em Zacarias, capítulo 4, verso 10. O texto diz: pois quem despreza o dia dos pequenos começos, esse alegrar-se-á vendo prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que perportam da terra. Qual o contexto aqui de um modo bem sintetizado? Deus havia tocado, despertado, chamado Zorobabel, mas também outras pessoas para reconstruir o templo de Israel que estava às traças. O interessante, porque os inimigos aqui na história desse contexto não eram inimigos de fora, eram judeus. Estavam jogando contra, estavam fazendo gol contra, dizendo que não era possível reconstruir aquele templo. E aí então Deus toma o profeta, e aqui no final fala o seguinte: aqueles 7 olhos, 7 no sentido aqui da Bíblia de perfeição, olhos de Deus, estavam sobre aquele projeto e aquilo seria estabelecido. Zorobabel, Ageu e outros seriam meros vasos de barro de honra que Deus iria usar, mas a obra não é de Zorobabel. Irmãos, a obra do Reino de Deus não é minha, ela é de Deus. A obra do Reino de Deus não é sua, é de Deus. Não são os nossos 7 olhos que estão 24 horas por cima. São os olhos de Deus que estão vigiando para nos dar provisão para que realizemos aquilo que Deus confiou a nós. Inimigos vão aparecer? Vão aparecer. Os de fora é fácil de perceber. O problema, quando às vezes, como acontece dentro de uma família, e Jesus diz que toda casa dividida, toda família dividida não vai subsistir, também nenhuma organização evangélica vai subsistir se ela for dividida. Acredita-se que a expressão as aves do céu aninham-se nos seus ramos seja uma referência às nações, conforme Daniel 4:12, o texto diz: a sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. Essa ideia nessa pequena parábola, das aves fazendo seus ninhos nessa hortaliça, uma semente tão pequena, a menor semente no contexto da Palestina, mas se Deus colocar a mão, a menor semente, Ele faz crescer naquilo que Ele colocou em nossas mãos para fazer. Eu fui pregar em Uberlândia recentemente, deve ter 1 mês e meio, aniversário da segunda igreja nossa. E lá na igreja do sermão que estava pregando, eu pensei que encaixaria bem aquela ilustração da Maria Aparecida, que nasceu sem os 2 braços.
contei essa ilustração que eu presenciei com meus próprios olhos. E quando terminou o culto, eu fui procurado lá por um casal. Ele, pastor, que eu conheço há algum tempo. A esposa disse: pastor, ela é minha parente. O senhor começou a contar. Eu falei assim: tem que ser ela. Os irmãos que não me ouviram ainda, eu era recém-convertido em Nossa Igreja de América, quando o pastor João de Almeida, meu pai na fé, convidou ela para ministrar no culto de jovens. Ela então, sentada no púlpito, apropriadamente vestida, quer destacar isso aqui. Então ela abriu a Bíblia com os dedos dos pés, e Bíblia em nós, e Bíblia em nós. Passaram os anos, eu fui lá resolver a questão que eu estava sentindo prejudicada, fui buscar meus direitos lá na advocacia pública de Goiânia. Quem me atendeu? A Maria Aparecida. E eu a reconheci, evidentemente. Os anos passaram. E eu disse: olha, eu estava no lugar de América. Estava lá quando você estava, não sei o quê. Ela fez faculdade sem ter tido um empurrão. Ela fez naquela época faculdade e pagou o preço como paga qualquer pessoa que tem os seus meios completos. Ela passou no concurso público e não teve moleza, como qualquer pessoa mortal. Ela fez mérito, passou e agora era uma funcionária pública. E ainda crente da Assembleia de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus. E essa não me procurou. Eu quero com isso lembrar os irmãos que é Deus que usa. Que é Deus que usa. O que Deus quer é que nós nos coloquemos à disposição dEle. O Senhor tem coisas tremendas para fazer através de nós. O mesmo ocorreu com um pequeno grupo de discípulos de Jesus. Quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, ficamos impressionados. Impressionados. Como que Deus usou pessoas, a maioria pescadores, pessoas simples, para fazer coisas tão grandes. Quando eu leio o Atos, é como se eu estivesse lendo pela primeira vez. Eu não canso de ler Atos Apóstolos. Coisas grandes, poderosas, tremendas, Deus fazendo. E tanto que é verdade, que eu quero citar para vocês Atos 17:6. Eu quero lembrá-los que Tessalônica é uma cidade grega que até hoje ela existe com outro nome. E que essa cidade, ela está em torno de 1.800 a 2.000 quilômetros de Jerusalém. E sai pessoas, tipo Paulo de Tarso, sai de Jerusalém, sem avião, sem dinheiro, sem provisões, e vai até Tessalônica levar o que? Jesus. Levar o que? Essa boa semente. E quando chegaram lá, Atos 17:6, o texto diz: a população, ou parte dela, falando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também até aqui e nós estamos fritos, estamos fritos minha conta. Este grupo que tem transtornado o mundo chegaram também até aqui com o Evangelho. Uma igreja foi plantada em Tessalônica. Resistência à cultura grega, que no momento predominava o mundo, com seus filósofos. Paulo depois pregou lá em Atenas, ganhou pessoas em Atenas, mas em Tessalônica, irmãos, o mundo precisa dizer para a igreja de Jesus em todos os cantos: este grupo que tem transtornado o mundo também chegou aqui.
Esse povo que tem transtornado o mundo, no sentido positivo, chegou à minha rua, chegou à minha casa, chegou ao meu comércio, chegou à minha escola, chegou no hospital, chegou até aqui. O que é que esses irmãos tinham de especial? Deus transbordando na vida deles, Deus jorrando através desse bate-papo. Segunda parábola do fermento. Vou ler de novo o 33 de Mateus 3. Disse-lhe outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Você já viu alguém fazer bolo ou pães? A minha mãezinha, que já partiu, ela fazia para nós lá no interior de Goiás umas coisas maravilhosas. Pão de queijo, bolo, aquela coisa toda. E eu, como filho mais velho, mesmo sendo ainda bem jovenzinho, eu era o cara que ajudava em algumas coisas, inclusive para comer quase tudo depois. Impressionante. Como que pegava aquela farinha, uma porção, colocava fermento e mexia aquilo para lá e para cá, e como que aquela massa, depois de um tempo, crescia e trazia para nós saborosos pão de queijos e bolo e etc. O que essa palavra tem a dizer a mim, a você em 2026? Se é palavra de Deus, ela tem muitas coisas boas para dizer a nós. Fazer pão em casa na época de Jesus era algo muito comum, até porque não tinha padarias. Em outras passagens da Bíblia, o fermento é usado no sentido negativo, mas não aqui. Essa passagem é no sentido positivo. 3 medidas de farinha representavam algo em torno de 25 quilos. Então, estudiosos dizem que isso aqui ia dar realmente para muitas pessoas. Quando o fermento é adicionado à farinha, a massa toda é atingida, nada fica de fora. O fermento fica invisível, mas todos podem ver o seu efeito. O mesmo acontece com o reino de Deus. O mesmo acontece com o reino de Deus. A Bíblia está repleta de exemplos, como Zaqueu, Lucas 19. O fermento santo de Deus está passando Jesus. Zaqueu, baixa estatura. Nós conhecemos essa história, as crianças amam essa história. Zaqueu, pequena estatura, subiu no sicômoro. Jesus passa, uma multidão em volta dele, mas os olhos dele penetra e supera tudo e chega até um homem chamado Zaqueu. Não foi casualidade, não foi por acaso. Jesus sabia exatamente quem ele iria encontrar ali, e ele iria chamar aquele homem para algo grande. E ele diz: Zaqueu, desce daí. E tem uma palavra aqui que ela não pode passar batida. Desce depressa. O seu Deus, o meu Deus, é um Deus que tem muita pressa. Hoje, nesse dia maravilhoso domingo, milhares, eu não tenho memorizado, milhares de pessoas morreram em toda a terra. Milhares estão hospitalizadas e para alguns não há esperança na medicina. Quem sabe centenas, ou quem sabe até milhares, estão à beira de um suicídio. Já planejou os detalhes, organizou tudo para acabar com a própria vida. O Evangelho precisa chegar rápido.
O mal, Jesus disse para nós que os filhos das trevas trabalham muito mais do que os filhos da luz. Eles não saem de férias. E aqui eu quero colocar férias no sentido de missão de proliferar o mal. E o seu chefe maior também não tinha férias. Então, enfim, o reino de Deus é um reino de pressa. Não sei o que, não dá para esperar, meu filho. Mas eu vou primeiro casar, não dá. Mas o meu pai morreu, não dá. Isso é possível conciliar. Olha, eu comprei uma boiada e preciso olhar a boiada. Quem é que compra a boiada sem olhar antes? Não sei o que, não tem jeito. O reino de Deus é um reino de pressa. Eu gostaria que nesse domingo você saísse daqui e levasse pelo menos essa frase para a sua casa, para a sua vida, meu amado irmão, e que essa frase possa gerar em você muita reflexão. O reino de Deus é um reino de pressa. É um reino de pressa, sabe por quê? Jesus não morreu para salvar vacas. Ele não morreu para estabelecer cidades. Ele não morreu para estabelecer faculdades. Jesus morreu para alcançar pessoas que estão a caminho do inferno. Jesus morreu para resgatar pessoas, e é de graça. E somente nós, os seus servos, temos a autoridade para anunciar essa mensagem de salvação. Este reino é um reino de pressa. E como que nesses dias as coisas vão embaraçando as nossas pernas, problemas vão chegando de todos os lados. Alguns são potencialmente danosos, mas tem coisas que são coisas pequenas, e começam a embaraçar as nossas vidas, e passa mês, e passa ano, e parece que agora o tempo engatou uma quinta marcha, está realmente uma nave espacial, a coisa embalou e não para mais, e a gente não consegue entender que o reino de Deus é um reino de pressa. Desce daí, Isaías. E eu tenho para você uma coisa a mais. Eu preciso entrar na sua casa. Ele entrou. Jesus estava lá com um propósito. Não era só comer. Ele convidou os seus amigos. Ele era o chefe dos publicanos. Entendamos, ele era o chefe dos cobradores de impostos. Um dos grupos mais detestados da Palestina era os cobradores de impostos, porque trabalhavam a serviço de Roma. Ele diz: eu resolvo hoje fazer o quê? Reparar 4 vezes mais aqueles que eu tenho defraudado. Ou seja, Jesus, eu não te conheço bem, mas algo mexeu comigo. Eu quero colocar a minha vida em ordem segundo os mandamentos de Deus. Eu quero crer que em 2026 Jesus vai trabalhar para colocar muitas coisas em ordem em nossas vidas, para que nós nos desembaraçamos daquilo que tem nos embaraçado e possamos servir mais e melhor, mais e com mais entrega, como lá a nossa irmã Maria Aparecida, que eu citei como exemplo aqui. Nada paralisou aquela irmã, nem a falta dos braços. Nós também somos testemunhas do poder desse santo fermento espiritual que atingiu as nossas vidas, quando estávamos dominados pelo fermento do pecado. Eu comi desse fermento santo, e aqui eu uso como figura chamado Jesus. Eu experimentei do fermento do pecado. E eu quero crer que muitos irmãos aqui, que não nasceram no Evangelho, também experimentaram o fermento do pecado. E esse fermento não para de crescer. Como que esse fermento hoje no Brasil e no mundo, como que esse fermento potencializa
potencializado pelas forças das trevas, potencializado pela arrogância humana, potencializado por uma época esquisita, está transbordando das pessoas esse fermento do pecado. Desculpa, meus irmãos, eu não morei, ainda bem que sou de Gomorra, mas quando eu olho para a Bíblia, a sensação que nem que seja uma mini Sodoma e Gomorra foi estabelecida no nosso contexto de vida. Leon Morris diz o seguinte no seu comentário de Lucas: o fermento trabalha de modo quieto e invisível, e o reino opera através da influência de Cristo sobre os corações humanos, e não em qualquer coisa meramente externa e visível. Talvez valha a pena notar também que o fermento trabalha de dentro. Não pode transformar a massa enquanto fica do lado de fora. Mas também é importante que o poder para fazer a transformação vem de fora, pois a massa não transforma a si mesmo. Amei isso aqui. Eu vou repetir, eu sei que você pegou. Talvez valha a pena notar também que o fermento trabalha de dentro. Não pode transformar a massa enquanto fica do lado de fora. Mas também é importante que o poder para fazer a transformação vem de fora, pois a massa não transforma-se. Eu não posso transformar a mim mesmo. Não posso? Não posso. Posso ter as melhores intenções do mundo, eu não posso mudar a mim mesmo. É esse fermento que vem de fora, que entrou em nós através do Evangelho. Ele vai pegar essa massa machucada, estragada, danificada pelo pecado. Eu assisti uma reportagem essa semana, uma coisa louca, talvez você viu, entre tantas loucuras, 3 médicos, em um desses condomínios chiques, acho que de São Paulo, brigaram lá, e tudo foi filmado, brigaram, pelo que eu vi na reportagem, por uma disputa de questões comerciais, em termos de disputa lá de cliente. E aí então brigou os tapas, só que um foi lá, pegou a arma e matou os outros dois. Irmãos, um homem não pode mudar a si mesmo. Ele não vai conseguir com boas obras mudar. Ele não vai conseguir comprar. Não adianta penitência sair daqui lá para o outro lado do Brasil a pé para tentar adquirir. Não consegue. É preciso que o fermento santo de Deus entre no homem e começa a mudar essa massa estragada pelo pecado. Essa massa chamada ser humano, que foi criado o que? Do barro. Deus pega o barro e do barro ele faz alguém especial chamado Adão. Adão. O próprio Deus o criou com as suas próprias mãos. E dele então sai a raça humana. E esse homem então agora ele abre-se para esse fermento chamado pecado. E essa coisa multiplica, assim como que na prática um pouco de farinha e fermento torna aquela massa tão grande. Na parábola aqui, a citação aqui é que essa massa tinha em torno de 25 quilos. Quando chegamos em Gênesis capítulo 6, diz a palavra que a terra estava completamente corrompida, e Deus decidiu acabar com a raça humana. Depois entra Noé, etc, nessa história.
só essa massa, só esse fermento chamado Jesus, para entrar no homem, mente, alma, espírito, valores, princípios, enfim, é uma transformação que acontece de dentro para fora. Eu fui religioso até os 20 anos, frequentei a igreja oficial na tradição da minha família, que era a coisa que tinha que ir lá, primeira comunhão, não sei o que, participar, e eu era zeloso, e eu era um xiita por causa daquilo. Mas aquilo não mudava a minha vida. Mas aos 20 anos, eu não fui atrás dele, ele foi atrás de mim. Ele me conquistou. E à medida que esse fermento santo entrou em mim, entrou em você, ele foi expulsando o fermento estragado do pecado e foi agora refazendo essa obra-prima chamada homem e mulher, para que tivesse imagem e semelhança de Deus de novo, porque foi perdido lá no Éden. Permito aqui, eu dizer para os irmãos, que isso é uma coisa que Satanás detesta, que ele odeia Deus. E como ele detesta quando nós começamos a aparecer com Cristo. Que o Senhor te ajude, me ajude, porque muitas vezes libertar-se, mesmo sendo lavado pelo Santo Jesus, libertar de alguns fermentos do mal, do pecado, não é fácil. Essa coisa tem um potencial para crescer dentro de nós, que é uma coisa inexplicável. Que o bom fermento que entrou em nós possa nos conduzir nesse mundo. Concluindo a missão da igreja como corpo de Cristo e de cada crente individualmente, não terminou. Eu tenho liberdade para dizer aqui um pouquinho sobre o pastor Paulo Mendes, esse querido colega, o querido amigo. Eu vi de perto 3 vezes o trabalho que esse colega começou do zero em Portugal, na área do ensino, preparação de obreiros. Eu vi o trabalho lá dele em Valência, Espanha, e o trabalho cresceu. Esse homem já não tem, isso aqui não é segredo, a gente não pode ter nessa idade também. Esse homem, ele já bateu e passou da casa dos 80. Vai pregar aqui no Ínter, fazendo doutorado, não sei se terminou. Uma produção literária que é uma coisa tremenda. Um homem que foi chamado, acho que pela NVI, é o cara lá do hebraico no Antigo Testamento, acho que da NVI. E ele não demonstra isso. Produzir o máximo em favor do reino de Deus, conforme o dom, a chamada, o talento, conforme aquilo que Deus colocou a mão sobre a nossa cabeça e nos concedeu após a salvação. Nós temos que colocar isso ao máximo. A minha sabe aqui, desculpe, espero que a irmã me entenda de um modo positivo, mas o meu caro irmão Cesarino, ele foi um modelo para mim, quando eu vi várias vezes na casa dos 90 anos, cadeira de roda, subir essa rampa, vir para o culto, algumas campanhas de oração, chegava aqui com dificuldade, mas ficava aqui comigo e com a igreja. Ninguém arrancava esse homem aqui dos ensaios de semana coral. Por quê? Deus, eu quero ser um fermento novo. Usa-me ao máximo. Dê-me graça para empregar a mim ao máximo. Me dê graça para não ter reserva do Senhor. Me dê graça para que naquilo que o Senhor colocou a mão sobre a minha cabeça,
e me chamou para fazer, permita-me que eu me entregue ao máximo. Se eu tiver 10 ao meu lado, 20, aleluia! Mas se eu não tiver, se Deus me provar, e eu olhar para a direita, não tem nenhum, olhar para ele, não tem nenhum, então que sozinho faça na dependência de Deus. Temos muito trabalho, irmãos, e todos os crentes. Árduo trabalho pela frente até Jesus voltar. É árduo trabalho. Meu papai partiu em 2006. No ano seguinte eu viria para cá. Pedreiro a vida toda. Toda. Impressionante. Os calos que ele tinha na mão. Aqui não tinha gilete, não tinha canivete amolar que conseguia remover. Calos. Nos últimos anos de vida, ele trabalhava ainda, já aposentado que ele trabalhava para ganhar dinheiro a mais. Ele andava como que meio curvado em função de problemas sérios na coluna que o levou a aposentar, mas continuar trabalhando para ganhar dinheiro para casa. Calos. Que nesse ano nós coloquemos as nossas mãos para receber calos em favor da obra do nosso amado Jesus Cristo. Calos, santos calos. Nós não estamos sozinhos. Além dos nossos irmãos de fé, temos o Senhor da Seara à nossa frente. A obra é dele. Somos somente instrumentos, vasos de barro, mas vasos de barros preciosos nas mãos do santo oleiro chamado Jesus Cristo. O Senhor te ajude. Bem-vindo aqui, Tatiana. O Senhor me ajude. O Senhor nos ajude a entregar quem sabe aí, esses resquícios de fermentos ruins que tenta nos machucar, paralisar, desviar do curso natural que Deus chamou e quem sabe às vezes até retroceder. Que Deus nos ajude. Vamos ficar em pé, vamos orar.